Hoje, resolvi listar algumas coisas que deixam os bebês realmente irritados. Às vezes acontece do seu filho não parar de chorar e você não sabe mais o que fazer, né? Pois bem, passei por isso também com a Manu e sei bem o nervoso que dá não saber identificar o problema do seu filho. Quando a Manu chorava sem parar, eu segui uma lista e ia eliminando as possibilidades e desta forma consegui entender qual era o problema, porque às vezes um pequeno incômodo pode virar um problemão dentro de casa. Então, o ideal é que você consiga identificar o que está deixando o seu bebê incomodado, antes que a situação piore, até o ponto de ser difícil de acalmá-lo. Então, vamos à lista por ordem de importância para que você avalie a situação dentro da sua casa. Primeiro ponto, fome. É o principal motivo. O bebê chora instintivamente quando precisa se alimentar por uma questão de sobrevivência. A frequência varia de bebê para bebê, por fatores como o tipo de alimentação e duração e intensidade das mamadas. Há crianças que mamam um pouco e depois de 2 horas sentem fome novamente. Outras conseguem ficar sem o leite por um intervalo maior. Segundo, o frio. É comum que os bebês sintam frio, principalmente nos primeiros dias de vida. Eles perdem calor mais rápido. Durante a noite, a temperatura pode cair muito e a roupa que a criança usava durante o dia pode não ser suficiente. Observe se os pés ou o nariz estão gelados, se o queixo está batendo e, se for necessário, vista uma roupa mais quentinha. 3. Calor. O calor demais também pode incomodar. Às vezes, os pais exageram nos agasalhos e a criança começa a se incomodar. O suor pode aparecer nas costas, a pele fica avermelhada e, ao medir a temperatura, ela está elevada, em mais de 37 graus. Vale retirar uma camada de roupa e observar se a temperatura diminui depois de 20 ou 30 minutos. Quarto, fralda suja. A fralda com cocô ou xixi também pode ser um motivo de muita irritação. A sujeira incomoda tanto quanto o suor, porque fica em contato direto com a pele do bebê, que além de tudo é muito sensível. Evitem deixar o seu bebê com a mesma fralda por muito tempo. Troque as fraldas de 3 em 3 horas. 5. Assadura. As assaduras também são grandes causadoras de choro. A pele do bebê fica irritada e sensível, apresentando vermelhidão. E nem sempre ela acontece por conta de uma baixa frequência na troca de fraldas. Também pode ser um resultado do contato com a fralda de um ambiente muito úmido ou até de uma alergia ou intolerância alimentar, o que pode deixar as fezes mais ácidas. 6. Cólica. A cólica é uma dor que vai e vem. E por isso, em 1 minuto a criança está irritadíssima, chorando alto e no outro se acalma, até o incômodo voltar novamente. Para aliviar, vale tentar mudar o bebê de posição. Alguns se aliviam quando estão de bruços. Fazer massagens, compressas e exercício com as pernas. Tem um conteúdo completo sobre esse assunto lá no feed do Instagram. 7. Refluxo. Os bebês que sofrem com refluxo sentem uma espécie de queimação no estômago e isso, é claro, desperta o choro incessante. Algumas crianças têm refluxo e não regurgitam e, portanto, o problema nem sempre é tão fácil de identificar. Se o seu filho chora muito e você não identifica outro motivo, vale a pena investigar um pouquinho com o seu pediatra se a causa não é uma dessas. 8. O sono. Muitas vezes os bebês ficam cansados e não sabem o que eles precisam fazer para se acalmar e dormir. Eles se mostram cada vez mais irritados e quanto mais cansados, mais difícil será deles pegarem no sono. Por isso, vale a pena criar uma rotina que deve começar cerca de 2 horas antes do momento de ir para o berço. Diminua os sons, as luzes da casa, dê um banho relaxante, vista o pijaminha, leia ou cante para ele. 9. Excesso de estímulo. É verdade que as crianças precisam de estímulo, mas, de vez em quando, eles são exagerados e acabam deixando os nervos à flor da pele. Muito barulho, muita agitação, muitas cores e muitas luzes podem incomodar o bebê, que começa a chorar de irritação. Os barulhos principalmente porque a audição é um sentido que não para, nem mesmo quando dormirmos. 10. Fralda apertada. Fralda apertada demais machuca e também pode levar ao choro. Por isso, não basta verificar apenas se o seu filho está limpo. É preciso checar também se a fralda está bem colocada. Quando a peça está muito justa, além de dor na pele, fica vermelha e ela pode estimular ou intensificar a cólica. Então, cuidado! Espero ter ajudado com essas dicas. Observe o seu bebê e haja por eliminação.
Nem sempre saberemos o que fazer de imediato, mas se você seguir uma sequência de possibilidades, tudo ficará mais fácil e mais claro. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.